Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 27 de outubro de 2022 e o título deste vídeo tem vários títulos, irmãos. É Tradutores de Dores, Dores que nos conferem autoridade, quando a gente se cansa de fazer o bem. Eu ainda não sei qual título que o Senhor vai me orientar a colocar, mas é um assunto que eu não imaginava que eu iria gravar aqui para vocês para conversar, mas alguns de vocês, não todos, alguns precisam ouvir essa palavra. Eu não pretendia gravar nenhum vídeo, meus irmãos. Esse vídeo que eu vou publicar dia 1º de novembro de 2022. Mas alguns de vocês estão precisando, meus irmãos, dessa palavra. Vocês precisam que simplesmente alguém venha e fale isso. Para que você entenda que você não está sozinho, para que você entenda que o Senhor contempla o teu coração. Eu quero ler a palavra aqui para nós em Atos capítulo 7. Eu vou ler o versículo 25 em diante. Naquele tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas quando ele foi abandonado, a filha de Faraó, realeza aqui, né? A filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. Então Moisés cresceu ali tendo do bom e do melhor, né? E Moisés foi instruído, olha isso aqui, meu irmão, em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos. E quando ele completou a idade de 40 anos, ou seja, ele tinha já aproveitado do bom e do melhor do Egito, né? Crescido na realeza. Veio no seu coração visitar aos seus irmãos, os filhos de Israel. Aqui é do versículo 20 ao 23, agora o 25. Essa parte aqui, meu irmão, que é o que o Senhor quer que fale para você. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra que o Senhor já cozinha na minha vida há alguns anos. Quando eu fiz aquele vídeo, alguns de vocês não conhecem, mas aqueles de vocês que já acompanham há mais tempo o trabalho que eu faço nas redes sociais, eu fiz um vídeo falando Você é a Lenda, a respeito do filme Eu Sou a Lenda, onde um homem, que é o único lá saudável, tenta trazer a cura para os mortos-vivos e eles tentam agredir ele. Então, nesse sentido, meus irmãos, vocês, aqueles de vocês que tiveram uma tradução das dores e do sofrimento do Senhor Jesus, vocês que conseguem compartilhar do coração do Senhor de uma maneira mais profunda, vocês sentem isso com mais peso. Vocês sentem os mortos-vivos, vamos falar assim, que principalmente vocês que cuidam de alguém, vocês que são pais, que cuidam dos seus filhos, e vocês esperam por uma recompensa, por um reconhecimento, vamos dizer assim. E hoje, irmãos, hoje em dia, se você for falar a respeito disso, vão falar assim, não, cala tua boca. Ai, não vem falar esse assunto, você tá querendo ser reconhecido? Ai, Deus é que vai reconhecer você. E isso, o que o Senhor me mostrou, irmãos, é que isso poda a gente de entender a dor do Senhor. E é esse o assunto desse vídeo. Eu tava vendo um vídeo onde um homem pegou o celular dele, abriu um aplicativo de tradutor de cachorro. Eu nem sabia que existia isso. E ele falou para o cachorro pegar o controle remoto, em inglês ele falou, e apertou lá para traduzir e saiu uma latida de cachorro, a inteligência artificial traduziu o que ele disse para o cachorro correu para pegar o controle e o homem ficou, uau, todo chocado ali que o computador traduziu para o cachorro o que ele queria falar.
Porque eu e você, nós não falamos o idioma dos cachorros. E, irmãos, uma maneira que o Senhor tem de falar conosco, de traduzir as dores dele, é através da minha e da tua vida, da minha e da tua bagagem. O título que eu anotei aqui a respeito desses versículos, que é o que o Senhor tem falado comigo faz um tempo já. Mardoqueu não foi reconhecido. Quando você lê Esther, ele fez o bem, ele denunciou e nada foi feito por ele. O Senhor tá batendo nessa tecla comigo, irmãos. Porque tem alguns de vocês aí que vocês fazem o bem há anos e anos e anos. E se vocês forem pedir reconhecimento, vocês não vão ter, vocês só têm pedradas. E o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, meus irmãos. Primeiro, não, vocês não vão ter reconhecimento porque vocês estão tratando com mortos vivos. Não adianta você esperar reconhecimento de mortos vivos. Quem vai reconhecer? Quem vai te dizer obrigado, obrigada? Quem vai te dizer, nossa, tal coisa foi bênção na minha vida? Quem não é um morto-vivo? Muitas vezes, irmãos, a gente fica esperando que... A gente vai cansando de fazer o bem, certo? Alguns de vocês estão cansando de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem, a palavra fala. Por quê? Porque a gente pode cansar. Por que a gente cansa? Porque a gente não vê retorno. Só que aí vem o porquê que a gente não vê retorno, meu irmão, e eu quero compartilhar isso com você, para que você continue fazendo bem, mesmo sem ver retorno, certo? Eu quero tomar de exemplo aqui uma história que aconteceu na minha vida quando eu fui visitar o Museu do Holocausto aqui em Curitiba. Lá tinha o nome de uma mulher chamada Irena Sandler. Essa mulher, aqueles de vocês que conhecem a história dela, ela ajudou a salvar muitas crianças de morrerem nos campos de concentração. Quando os pais tinham o agendamento, vamos dizer assim, né, para ir para o campo de concentração, ela pegava os filhos deles e colocava em casas para eles serem criados. Só que essa mulher, meus irmãos, depois que eu cheguei em casa, fui procurar a vida dela, fui procurar algum documentário a respeito dela. Ela morreu num asilo, ela morreu sozinha. Nenhuma dessas crianças aí se importou em saber o que aconteceu da minha vida. Quem foi que me trouxe aqui para tua casa, adulto que me criou? Quem foi que me salvou? Não. Essas crianças cresceram, viveram a vida delas e ignoraram completamente essa mulher, meus irmãos. Ela morreu sozinha em um asilo. Então ela não teve o reconhecimento que talvez ela tanto almejou. Os professores eles dão aula ali, ensinam as crianças e raríssimas crianças voltam para agradecer. Raríssimas crianças pensam em agradecer. Os médicos, quando eles estão tratando ali um paciente que está em coma, olha aí, irmão, a parte espiritual. Você pode estar trabalhando como um médico espiritual, meu irmão. Você está tratando com pessoas doentes espirituais, pessoas que estão em coma espiritual. E elas não vão te agradecer. Elas não vão nem enxergar que o que você está fazendo é para o bem delas. Porque elas estão tão mortas espiritualmente que elas não enxergam. É como Moisés ali. Ele pensou que os seus irmãos entenderiam tudo que ele abriu mão. Ele abriu mão do melhor do Egito, meus irmãos. Você abriu mão do quê? Do que você abriu mão? Você que está cansando de fazer o bem. Do que você abriu mão de coisas grandes para fazer o bem para pessoas que não te reconhecem? Irmãos, já vou chegar na parte do porquê isso aí, né? Os pais também que têm seus filhos, que você faz de tudo pelo seu filho. Quando o seu filho cresce, ele não tá nem aí para você. Tem pais que me escrevem e falam, olha, meu filho não quer nem falar comigo hoje em dia. E você tá tendo aí uma dor por ter feito o bem, por ter, como Moisés ali, aberto mão de muita coisa e ter tido reconhecimento zero. E você está cansando de fazer o bem. Não canse. Já vou te falar aqui, irmãos. Já vou falar para vocês a mensagem que o Senhor tem para a tua vida, meu irmão. Quando o Senhor Jesus, lá em João, capítulo 9, versículo 35 até o 39, quando ele curou aquele homem que era cego de nascença, ele curou o homem, ele falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então o homem não sabia quem era Jesus.
O homem foi lá, se lavou, estava enxergando. E quando Jesus, eu quero ler aqui para nós, quando Jesus apareceu na frente dele, né, ficou sabendo que tinham expulsado ele lá da sinagoga, Jesus apareceu na frente dele e falou para ele se ele cria, né, no Senhor. Ele falou assim: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Ele estava diante daquele que curou ele, meus irmãos, e ele não sabia. Por quê? Porque ele estava cego anteriormente. Então, muitas vezes, irmãos, o Senhor vai chamar você que enxerga, você que tem bagagem como Moisés, você que abriu mão de coisas para ministrar para pessoas cegas espirituais, que não vão saber que nem que é você que salvou ali a vida delas. Elas não vão saber que você foi a Irena Sandler da vida ali, que poupou elas de morrerem em um campo de concentração. Elas vão lá viver a vida delas, meu irmão, como os 10 leprosos que o Senhor Jesus curou. Quantos voltaram para agradecer? Um naquela época. Hoje em dia, menos do que isso, meus irmãos. E você e eu temos que passar por cima disso aí. E agora vem o porquê, meu irmão. Porque o Senhor está usando você para traduzir uma dor que Ele tem, que é a dor da indiferença nossa. Porque o Senhor Jesus, eu vou ler, está aqui no meu calendário, eu vou olhar aqui para cima para ler, porque é o versículo desse mês. É Lucas 22, 44, que eu tenho visto todos os dias. E o Senhor tem meditado, batido na tecla comigo. E ele orou com ainda mais fervor. E a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. De quem que é essa angústia, meu irmão? É tua e a minha? Não. A sua angústia foi uma angústia do Senhor Jesus. Só Ele sabe o que Ele passou. E eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e a gente... E, irmãos, por mais que a gente esteja acordado espiritualmente, desculpa, a gente não tem noção do que o Senhor passou. A gente não tem noção do que o Senhor sentiu. E como Ele sabe que nós somos matéria, a gente não aguenta o peso da verdade a respeito do sacrifício do Senhor. É o que o Senhor me falou há anos atrás, dores que nos conferem autoridade. O Senhor compartilha com você, comigo, com o corpo de Cristo no planeta Terra inteiro, pequenas dores que pra gente não é pequeno, pra gente é muito, dilacera. Você abandonar tanta coisa, você se privar de tanta coisa por pessoas cegas espirituais, por pessoas mortas espiritualmente, e não ter reconhecimento nenhum, como Moisés, que achou que seus irmãos entenderiam. Você fica se perguntando às vezes, vale a pena continuar fazendo isso aqui? Qual que é o sentido de eu continuar? Vale a pena, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor está te tornando cada vez mais parecido com Cristo nesse processo. Nesse processo de você abandonar tanta coisa tremenda, tanta coisa vantajosa na sua vida, você abdicar de tantas coisas na sua vida para servir mortos-vivos espirituais, como o filme Eu Sou a Lenda, tentar trazer cura, isso a ser estraçalhado, meu irmão. Um ou outro ali, né, olha para você, nossa, você está se esforçando para fazer o bem aqui. Tá bom. Um ou outro, né? Meu irmão, o Senhor está te tornando parecido com Cristo. Porque o Senhor Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente não entendia patavina nenhuma. A gente estava viajando na maionese e Ele morreu por nós. Ele não morreu pensando assim, não, todos eles vão vir aqui me agradecer, porque até hoje a gente não faz isso, meus irmãos. Raríssimos de nós percebem isso. Raríssimos de nós conseguem analisar e pensar, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô procurando, né, estabelecer aqui a minha vida, minha carreira, minha, sei lá o que, meus planos, meus objetivos, minha agenda. Jesus, desculpa, ele que espere um pouquinho, porque se eu for fazer desse ou daquele jeito que ele tá querendo aqui, vai frustrar os meus propósitos. Irmão, e você que está se cansando de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, meu irmão.
Você está se tornando mais parecido com Cristo. E sabe o que acontece quando acontece isso na tua vida? Quando você é crucificado com Ele ali. E as pessoas ainda olham para você e falam, desce da cruz. Que você tá aí? Não desça da cruz, meu irmão. Você não vai ter reconhecimento de pessoas cegas. Como o cego ali falou, quem é ele para que eu creia? Ele nem sabia que ele estava de frente com aquele que tinha trazido visão para ele. Então, muitas vezes, as pessoas que você está ministrando aí, talvez sejam seus pais, que você está cuidando, que você está ajudando, e eles são ingratos, eles te atropelam, não estão nem aí, são indiferentes, completamente indiferentes. Coisas simples, meu irmão, que vão machucando a gente. E nisso a gente vai cansando de fazer o bem. A palavra do Senhor para a tua vida hoje é: não vos canseis de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem, meu irmão, não desfaleça. Ainda existem pessoas, meu irmão, que vão ser despertadas da morte espiritual graças à tua abdicação, as coisas que você tem abdicado. Como Moisés, né? Ele deixou de lado toda aquela vida top que ele tinha lá. Toda aquela vida, uau, tá no palácio. Ele abriu mão daquilo lá para tratar com gente que não entendeu do que ele abriu mão. Você está tratando hoje com pessoas que não entendem do que você abriu mão. Não tem problema, meu irmão, porque nós não entendemos do que Jesus abriu mão. Então ele te chamou para compartilhar essas intimidades do coração dele com você. Você pediu para ser mais parecido com Cristo? Você pediu para o Senhor dividir o coração dele com você? Ele está fazendo e vai doer, meu irmão, porque o coração do Senhor dói até hoje, pela nossa indiferença, pela nossa apatia, só que ele nunca se cansa de fazer o bem. Então que eu e você sejamos incentivados pela fidelidade do Senhor, meu irmão. Que importa se alguns não creram? Porventura a infidelidade, a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Não. A fidelidade de Deus nunca é anulada, e que a tua não seja também, meu irmão. Que a tua fidelidade não esteja atrelada ao que as pessoas reconhecem ou não da sua vida e do que você faz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.